sem pai, sem mãe, apanhando dos seus esposos. E um dia ela entrou na casa do nosso saudoso pastor Benedito Boa Morte. É por isso que eu tenho muito carinho também por culto nos lares, porque a salvação vem nessa casa. Talvez não para os donos da casa, ou não apenas para os donos da casa, mas também para quem vem. E a minha avó entrou naquela casa bêbada, aceitou Jesus, irmãos, saiu dali lúcida, sã. A mamãe agora está aqui, lembra desse milagre. Foi a primeira ali da nossa casa que aceitou Jesus. Foi ali, e através dela. E desde esse dia ela não colocou uma gota de álcool na boca dela. Eu ia para a Assembleia de Deus. Foi aí que eu conheci a Assembleia de Deus, porque ainda criança, vizinha da Igreja Batista. Eu ia para a Igreja Batista, então eu já ouvia, já sabia os corinhos. Só que eu ia sozinha, era do lado, minha mãe deixava eu ir. Só que aí, depois que a minha avó aceitou Jesus, eu comecei a ir com ela na Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus, nas caravanas. Eu quero falar que Jesus, ele faz o milagre, Fabrício. Desde a hora que eu estou ali sentada, eu estou lembrando, né? É assim que Jesus faz. É para esses. É para quem a sociedade não dá nada, não valoriza, não tem esperança. Jesus veio para esses, irmãos. Jesus veio para esses. Jesus veio para você, Fabrício. Amém? Eu quero ler também aqui Isaías 53. Amante das nossas almas, aleluia! Que fala assim, Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E aqui se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo com renovo perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Glória a Deus. Era desprezado, o mais indigno entre os homens. Aleluia. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós. Andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. E ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. O profeta Isaías profetizou em Jerusalém esta passagem, e quase 750 anos depois se cumpriu, com um homem nascido de mulher virgem, porém homem. Deus, porque foi gerado em uma virgem, cresceu aqui na terra como homem, criança, mamou na sua mãe, estudou o Pentateuco como uma criança judeu, aprendeu uma profissão com seu pai, era carpinteiro, trabalhava com pregos, madeira e martelo. Irônico, mas Jesus trabalhou uma parte da sua vida com prego, martelo e madeira.
E a Bíblia fala em Gênesis que Deus criou Adão e Eva, colocou em um jardim chamado Éden para viver a plenitude de comunhão com o Pai. Estava ali no jardim Adão, Eva, e a Bíblia fala que todos os dias ao amanhecer do dia o contato era real, o contato era forte, era de verdade entre o homem e o seu Criador, a criatura e o seu Criador, porém debaixo de uma ordem: não peca. Se houvesse pecado, haveria morte. Se o homem pecasse, haveria morte. E a ordem era para que não comessem daquele fruto. Adão e Eva poderiam comer de todos os frutos do jardim, menos de um, da árvore da vida. E depois de um bom tempo, a Eva resolveu experimentar desse fruto. Experimentar do fruto e ainda dar para Adão. E houve assim a desobediência, o pecado. E Deus, como é justiça, irmãos, Ele falou que se houvesse pecado, haveria morte. E ali estava o homem entregue ao pecado, entregue, condenado à morte. O homem estava condenado à morte. Quando o povo estava no Egito, mais uma vez, o povo separado, um povo de Deus, com a sua condenação ali, escravos de Faraó. Deus tinha uma promessa de libertá-los da escravidão. E a Bíblia fala que no último dia em que o coração do Faraó continuava endurecido, haveria morte ali naquele lugar, para que o povo fosse liberto da escravidão. E naquela noite Deus deu uma ordem que matasse um cordeiro e passasse o seu sangue nas suas portas, para que quando o anjo passasse ali naquela noite, não houvesse morte naquela casa. E assim foi, irmãos. O anjo da morte passou, mas na porta dos umbrais, que tinha o sangue do cordeiro, não houve morte. E João veio falar que Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. O homem condenado à morte, condenado ao pecado, depois do pecado tinha que morrer. Jesus veio como cordeiro, tomou sobre si nossos pecados, tomou sobre si nossa iniquidade, tomou sobre si nossa condenação, tomou sobre si aquela cruz e morreu. Aleluia! Nós poderíamos ficar aqui a noite toda falando para vocês de que Jesus cura, porque Ele cura. Ele curou a minha filha mais velha de uma alergia de leite. Ele curou a minha filha mais nova de uma bronquiolite severa. Ele curou o nosso irmão Rivaldo do Covid. Hoje poderia ser apenas uma lembrança, mas está aqui vivida, Senhor, falando que de Jesus, falando que Jesus salva. Poderíamos ficar aqui a noite toda falando que Jesus liberta, porque Ele liberta. Ele libertou a minha avó. Ele libertou a minha avó da cachaça. Ele libertou a minha avó da prostituição. Ele libertou a minha avó daquele cativeiro que prendia ela. E através dela Ele também me libertou. Ele me libertou de uma depressão. Satanás já estava, irmãos, com essa opressão na minha vida. Hoje eu não poderia estar aqui. Poderia estar em uma cama depressiva, dependente de remédio. Mas Jesus liberta. Jesus cura e Jesus liberta. E se você nessa noite está precisando de uma cura, fale com Jesus, porque Ele cura sim. Ele cura. Ele curou uma mulher que tinha 12 anos, um fluxo de sangue, 12 anos menstruando. Pensa aí, mulheres. Nós ficamos 10 dias. E é incômodo, é dolorido. Você imagine uma mulher, 12 anos. Obrigada, meus amados. 12 anos menstruando, e Jesus curou aquela mulher. A Bíblia fala que ela procurou recursos em todos os lugares. Ela gastou tudo que ela tinha para alcançar cura, mas ela não conseguiu. Ela teve a coragem de sair da casa dela,
buscar Jesus. Não precisou nem falar, porque fala que a fé dela foi tão grande que ela apenas tocou nas vestes deles e ela recebeu a cura. Aleluia! Você precisa de uma cura no seu corpo nessa noite. Se é um câncer, se é um caroço, se é um nódulo, se é uma depressão, eu quero falar para você que Jesus cura. Se você precisa se libertar nessa noite, se Satanás tem te acusado de algo, te oprimido, nenhum vício, eu quero falar que Jesus liberta. Mas toda a razão de estarmos aqui nessa noite é falarmos para vocês da morte de Jesus naquela cruz. Jesus morreu naquela cruz para que hoje eu e você não precisássemos viver mais uma condenação debaixo de um pecado. O que te separa, meu querido, do amor de Deus nessa noite? O que te impede de você chegar até Jesus e entregar sua vida? Satanás tem te escravizado, tem te enganado, e você tem sentido sim um vazio dentro do seu coração, porque esse vazio é preenchido apenas com Jesus. Todos nós aqui somos falhos, todos nós aqui estamos lutando para alcançarmos um dia ao céu, mas estamos lutando junto com aquele que é perfeito, aquele que não vai falhar com você, aquele que não vai errar com você, aquele que não vai te decepcionar, aquele que tem sim um fardo leve para você. Aquele que é o próprio amor. E quando nós olhamos para a cruz, nós temos que entender que significado é esse. Nós não temos ali apenas um sofrimento e tortura. Nós temos ali, queridos, uma mensagem. Nós temos ali perdão para o seu pecado. Você tem direito, você pode se arrepender e alcançar a misericórdia do Senhor. A Bíblia fala que Zaqueu, ladrão, cobrador de impostos, cobrava para ele ir para Roma. Ele alcançou a misericórdia quando ele viu Jesus. Ele viu Jesus e Jesus entrou em sua casa e houve salvação naquele lar, porque houve arrependimento. Aleluia. Jesus chega numa casa e a salvação chega para o dono da casa de alegria. Jesus chega na casa da sogra de Pedro, curou uma febre naquela mulher. E a Bíblia fala que outros enfermos vieram na casa dela e todos foram curados. Mas a maior mensagem que vamos falar aqui nessa noite é de que Jesus, ele tem interesse na sua alma. Jesus morreu sim naquela cruz. E toda vez que a gente olhar para a cruz, a gente vai ver o meu pecado. Era para ser eu ali morrendo, mas não fui eu, foi Jesus. Ele se fez pecador. O perfeito se fez imperfeito. O santo, o justo estava ali no meu lugar. Ele morreu sim, mas a Bíblia fala que no terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou e foi para o céu preparar um lugar. E você acreditando ou não, Jesus está às portas. Nós já estamos vendo todos os sinais sendo cumpridos, meus queridos. É pai contra filho, filho contra pai. É guerra, são pestes e doenças. Jesus já se encontra de pé para que você vá morar com ele no céu. Tudo isso aqui é passageiro, já foi falado aqui. A angústia vai passar, a alegria vai passar, a nossa carne vai passar, vai perecer, mas o Senhor nos fez eterno, porque nós fomos criados, nós vimos do coração de Deus ali naquele jardim do Éden para ser eternos, para termos livre acesso com o Pai, que é o seu Pai, o seu Criador. Então que nesta noite o Espírito Santo te convença de todo o pecado e o arrependimento, e a salvação chega na sua casa e para os seus. Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Aleluia!